Olá pessoal, paz e bem, tudo bem com vocês? Vamos conversar mais um pouco sobre a Legenda dos Três Companheiros. Sou Frei Edson Matias, seja bem-vindo, bem-vinda aqui neste canal, onde nós conversamos sobre história e espiritualidade franciscana, a tradição franciscana de um modo geral. Vamos então continuar, nós estamos fazendo uma sequência, uma revisão, reflexões a partir de alguns pontos. Estamos na Legenda dos Três Companheiros, estamos no capítulo 14. Neste vídeo vamos refletir a partir do número 57. Então, capítulo 14, número 57, das Fontes Franciscanas. Aqui da edição das Vozes. Depois de obtido o predito lugar de Santa Maria da Porciúncula, do mencionado abade, o bem-aventurado Francisco ordenou que ali se realizasse capítulos 2 vezes ao ano, a saber, em Pentecostes e na dedicação de São Miguel. Em Pentecostes, reuniam-se todos os irmãos em Santa Maria e tratavam de maneira como melhor poderiam observar a regra. Constituíam os irmãos que pregasse ao povo pelas diversas províncias e distribuísse outros irmãos em suas províncias. Vamos devagar, não vamos ler tudo de uma vez não, para a gente meditar um pouco. Primeira coisa, duas datas importantes que a gente percebe que Francisco tinha especial atenção. Qual que seriam essas duas? Pentecostes e a festa de São Miguel. Então, na tradição franciscana, aí da família franciscana, vai ser importante, né? E o que quer dizer capítulo? Sei que a maioria de vocês já sabem, mas vai que não esqueceu, alguém novo aqui quer entender melhor sobre isso. Capítulo é essa reunião de frades. Então, na época de Pentecostes, no momento onde, relembrando a caminhada cristã, onde que a igreja nasce, aqui os frades se reuniam para discutir os temas necessários sobre a distribuição de frades. Então, esta reunião denominou-se capítulo. Qual outro aspecto aqui? Sobre observar a regra. Vamos imaginar que inicialmente não tinha uma regra escrita, né? A regra foi pedida a Francisco que se redigisse uma, então foi encaminhado, as primeiras precisaram ser refeitas, então foi um processo e até chegar aí aí nos inícios de 1221, 22, para que a regra pudesse estar mais lapidada e ser aprovada pela igreja. Então, o que quer dizer com regra? No início, já que não existia uma regra assim tão clara como as regras das ordens, né? Bom, aqui está falando do Evangelho. Se a gente retroceder da história, é claro, quando foi escrita a Legenda dos Três Companheiros já havia a regra aprovada, mas é o que eu estou puxando aqui vocês para reflexão, não entender regra simplesmente como lá os capítulos da regra franciscana, né? Mas entender regra principalmente o Evangelho. Nós temos a regra, né, aprovada, oficial, tudo certinho, mas essa regra está fincada, fundada na regra por excelência, regra e vida, que é o Evangelho. São Francisco, no entanto, fazia admoestações, repreensões e prescrições conforme lhe parecia melhor, de acordo com o conselho de Deus. Tudo, porém, o que lhe dizia por palavras afetuosas e solicitamente, lhes mostrava por obras. Aqui cabe um comentário. Essas admoestações, exortações, basta aí a gente pegar as admoestações de Francisco de Assis, aqui nos escritos franciscanos, e esse afeto, essa ternura de Francisco, não é essa ternura que é entendida hoje, esse afeto meloso, né, romântico, hipersensível,
que nada pode ser contrariado. Isso é o afetuoso dos nossos tempos. Estamos na Idade Média, né? Estamos em outro tempo, o espírito do tempo era outro, não é o que nós temos hoje, né? É diferente. Então precisamos entender o espírito do tempo de Francisco e, é claro, o nosso tempo, o nosso modo de viver, a nossa cultura, a nossa sociedade, que entende afetivo, entende afetuoso, terno, entende como você não vai me contrariar. Né? Hoje tem esse discurso. Né? Vocês estão cansados de me ouvir falar sobre isso, mas é uma coisa que a gente precisa falar, porque senão transforma Francisco de Assis numa Maria Mole, né? Um coitadinho, né? E não, ele era um vigoroso. Eu lembro de um bispo, eu não sei onde que eu encontrei, não lembro quem foi o bispo, porque a gente sempre tem essas celebrações, a gente encontra esses, seja nas aberturas, os anos acadêmicos, seja nas crismas que nós realizamos nas paróquias. Eu encontrei com um bispo uma vez e ele pediu assim encarecidamente: Frei, por favor, fale de Francisco de Assis real, né? Vocês têm essa missão, né? Traga a experiência franciscana real, né? Não vamos romancear, pintar, de colocar algodão doce, balãozinhos, onde que não existe. Francisco é um homem vigoroso, é forte. Não quer dizer que ele é mal educado, não é isto. Mas também não quer dizer que é um Maria Mole, né? Então, estou dizendo essas palavras para a gente entender o contexto que nós vivemos hoje, né, que ninguém pode ser contrariado. E nas exortações de Francisco de Assis, ele aponta mesmo, ele diz, olha, né, quem busca pregar só para ser elogiado, né, não busca Deus, mas a sua própria condenação. Ele vai falando assim, né, exortando mesmo, chamando a atenção. Claro que isso não é gritando, né, não é enfiando o dedo, né, não, mas é falando mesmo o que é preciso falar. E aí vem a pergunta: nós fazemos isto hoje? Temos essa condição de receber isto quando alguém nos exorta? É isso que eu estou falando. Nós estamos muito hipersensíveis. Ninguém pode falar nada para mim, senão eu fico contrariado. Esse é o espírito do nosso tempo, da nossa cultura, que precisamos perceber e tentar encontrar os caminhos para ir vencendo isso, para a gente aproximar mais de Francisco de Assis. Então ele dava conselho, venerava os prelados e sacerdotes da Santa Igreja e honrava os anciãos, nobres e ricos, e amava também profundamente os pobres, compadecendo-se deles entranhadamente, mostrava-se súdito para com todos. Então Francisco não batia de frente com os ricos e nobres, né? Não fazia isto, né? Ele amava, honrava a todos, o seu caminho era da paz, mas aqui diz, né, olha, a preferência dele é este amor profundo, né, vamos dizer assim, para com os pobres, um amor entranhado, e mostrava-se súdito de todos. E quando fosse mais ilustre do que todos os irmãos, todavia, constituía um dos irmãos que morava consigo como seu guardião e senhor. Então, guardião na tradição cristã é aquele frade que é responsável por aquela casa, por aquela fraternidade. Essa palavra não é muito assim superior. Essa palavra ela está sendo substituída em todas as constituições franciscanas, né? E trocado por ministro. Então, o guardião é o ministro, aquele que serve, né? Aquele que trabalha e é responsável. E Francisco, mesmo sendo ali o originador, né, pela graça de Deus da ordem, ele não se colocava acima, para afugentar para longe de si toda ocasião de soberba, obedecia humilde e devotamente. Então ele se colocava nessa posição para não cair na tentação da soberba. Traduzindo, Francisco tinha tentações de soberba, né? Essa imagem que nós temos de santo ser perfeito, não ter sentimentos contraditórios, isto é totalmente fora da realidade, isso não é cristão.
Isso não é concepção humana, né, básica. Isso é desconhecer psicologicamente os critérios mais básicos da condição humana. O caminho de santidade quer dizer um caminho de construção, onde nós vamos carregando o nosso joio e nosso trigo junto, e quem julga e quem deve somente a Deus, né? O julgamento no sentido é Deus que diz que nós devemos toda a honra e não a nós mesmos. Entre os homens baixava sua cabeça até a terra para merecer um dia ser exaltado na presença divina entre os santos e eleitos de Deus. Perante toda humilde criatura, toda criatura, Francisco reconhecia o poder de Deus, a graça de Deus, a manifestação de Deus, e assim reverenciava a todos. Exortava, admoestava solicitamente os irmãos a que observasse o Santo Evangelho e a regra que firmemente havia prometido, normalmente a quem fosse reverentes e devotos para com os ofícios divinos e para com as ordens eclesiásticas, ouvindo devotamente a missa e adorando mais fervorosamente o corpo do Senhor. Sempre em posição de respeito, de reverência, sem intriga, sem se achar melhor do que os clérigos, né, os eclesiásticos, que não tinham uma vida muito reta não, viu gente? Aqui nesse tempo, de forma mais acentuada ainda, muitos sacerdotes, padres que não tinham vida moral reta, bispos muito incomodados com aquele período, com as coisas dos feudos, mas Francisco não os julgava, sempre reverenciava e sempre queria ter uma boa relação com eles. Quis também que fossem particularmente honrados pelos irmãos os sacerdotes, que administram tão venerados, sublimes sacramentos. Então aqui, gente, é muito interessante a gente conversar sobre isso, né? Reverenciar os ministros. Gente, presta atenção que não é por eles mesmos, não é por mim mesmo, mas é pela graça. Primeiro, por ser filhos de Deus. Vamos lembrar que Francisco reverenciava todos os homens e as mulheres, porque eram filhos de Deus, né? Principalmente aqui destacando os sacerdotes que ministravam os sagrados mistérios, a Eucaristia, por exemplo. E ele não queria julgá-los, mesmo conhecendo o pecado deles, mesmo sabendo que não tinham vida reta. Ele não fazia como os cátaros, que era um movimento da época que não achava que tinha validade, né, uma celebração presidida por esses padres que não tinham uma vida correta. Então Francisco, ao contrário dos cátaros, não, né? Porque isso aqui, gente, é um conhecimento tão necessário a todos nós, porque a graça passa por meio de nós, né? Então, assim, os seus atos que você faz, seja você irmã, seja você casado, solteiro, as coisas boas que você faz é a bondade de Deus que passa por meio de você. E você sabe, como eu, que nós somos limitados, temos as nossas dificuldades, né, os nossos limites, as nossas tentações, mas mesmo assim buscamos fazer o bem. Não vamos parar por causa disto. Não vamos deixar de fazer o bem porque, mas eu não sou digno. Tá, me contou, né? Quem é que te fez digno? Né? Então, para com essas coisas, né? Para com isso e vai para frente, né? Continua o caminho. Então, mesmo Francisco olhando para esses homens, ele reverenciava porque a graça passava ali. E essa reverência, né, ela relembra ao próprio sacerdote de onde vem o ministério dele. O sacerdote sempre precisa de conversão também. Por isso que não podemos bajular, né? Não podemos. Francisco não era um bajulador de sacerdote. Vamos tomar muito cuidado com isso, né? Francisco sabia da graça de Deus que passa por meio do ser humano e nós precisamos dos sinais visíveis enquanto vivermos, né? Caminharmos nesta terra. Então, quis também que fossem particularmente honrados pelos irmãos, os sacerdotes, né? Tanto que, onde quer que se encontrasse, inclinasse diante deles a cabeça, eles beijassem as mãos. E quando os encontrasse a cavalgar, queria que não somente lhe beijasse as mãos, mas, em reverência ao poder deles, beijassem também as patas dos cavalos sobre as quais cavalgavam.
Francisco aqui é radical nessa concepção da manifestação da graça de Deus que passa por homens tão limitados, né? Mas mesmo assim, nesses limites, ele dizia, sim, eu quero honrá-lo, quero respeitá-los, né? É interessante isso porque aquilo que eu falava sobre a bajulação, né? A gente superando a bajulação, não fazendo simplesmente para agradar, mas porque para realmente reverenciar a graça de Deus, esse comportamento realizado de forma remetida a Deus é possibilidade de conversão desse próprio sacerdote. Que também como nós, como você, que é leigo irmão, irmã, precisa também realizar, que é a conversão, né? Que é um processo constante, contínuo, todos os dias nós assim fazemos. Então vamos assim caminhar e vamos dizer assim, né, a partir dessa admoestação, vamos engrossar, tentar engrossar a nossa pele, fazer autocrítica sempre é bom, acolher as críticas alheias, as exortações, ler as exortações aqui de Francisco de Assis, meditá-las, ver se nós estamos buscando glórias próprias, né? Ver se a gente está realmente centralizando a graça de Deus e não os homens e as mulheres nesse sentido de bajular, né? Tantas outras coisas que nós podemos meditar nesse pequeno texto, né? Lembrando as admoestações, exortações de Francisco de Assis. Espero que tenha te ajudado aí na meditação, mais nessa reflexão a partir da legenda dos três companheiros. E aí fizemos esse número 57 do capítulo 14. Próximo vídeo aí, daqui uns dias, nós vamos meditar o número 58 deste capítulo e vamos seguindo, aprofundando aí na espiritualidade franciscana. Até mais, com Deus, paz e bem.